The Author's POV. 661, Retorno 1. O que aconteceu enquanto eu não estava aqui? Depois que Kevin se teletransportou de volta para Imorra e viu o que parecia ser uma terra completamente plana, ele ficou sem palavras e permaneceu ali por um tempo. O que exatamente aconteceu aqui? Havia um odor de fumaça no ar, e a área de terra à sua frente estava completamente queimada e desprovida de qualquer vegetação. O céu permanecia coberto por nuvens ameaçadoras, e uma sensação de tristeza permeava todo o planeta. A paisagem que recebeu Kevin ao chegar em Imorra era completamente diferente do que ele viu quando chegou pela primeira vez. Foi o Ren que fez isso. Esse foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de Kevin ao ver a terra carbonizada. Aia! Após soltar um longo suspiro, ele acessou seu espaço dimensional e puxou um pequeno dispositivo de comunicação. Ele o ativou rapidamente. Parece que alguém finalmente decidiu aparecer. Uma voz familiar ecoou do alto-falante do dispositivo. Os lábios de Kevin se curvaram ligeiramente. Aposto que você é o responsável por essa bagunça. É inteligente você, não é? Eu sei que sou. Kevin revirou os olhos em segredo. Certo, venha me buscar. Não temos muito tempo. Claro, me mande sua localização. Eu já fiz isso. Certo. Um momento. Assim que essas palavras foram ditas, Kevin foi atingido por uma rajada de vento, e suas roupas e cabelo começaram a esvoaçar. Uma figura logo apareceu diante dele. Isso foi rápido. Fico feliz que você esteja impressionado. Ren e Kevin trocaram um simples abraço antes de Ren lhe entregar uma pulseira marrom. O que é isso? Coloque-a. Ok. Kevin obedeceu às instruções de Ren e colocou a pulseira conforme lhe foi orientado. Logo depois de ajustar a pulseira em seu pulso, Kevin percebeu uma mudança na área ao seu redor, o que o fez pular de surpresa. Relaxe. Ren deu um leve sorriso enquanto voltava sua atenção para o horizonte, onde contemplava o que parecia ser uma grande cidade cercada por uma cúpula amarela transparente. A pulseira que você está usando permite que você veja a cidade. Um grande sistema de camuflagem atualmente a envolve. Isso é para impedir que os demônios descubram o que está acontecendo, e somente com a pulseira é possível ver a cidade. O que? O choque no rosto de Kevin aumentou a cada palavra de Ren, enquanto sua boca permanecia entreaberta. Cidade. Sistema de camuflagem. O que está acontecendo? Enquanto Kevin voltava sua atenção para a cidade, descobriu que não conseguia pronunciar uma única palavra. Ele estava além de 100 palavras. Particularmente, ele estava atraído pela aparência de uma estrutura específica. A estrutura era completamente cercada por vidro e projetava-se como um grande retângulo que se erguia para o céu. Ela estava localizada na beira de um penhasco e não era particularmente alta, não havia mais de 20 andares, mas Kevin pôde perceber à primeira vista que fora construída com uma tecnologia muito avançada. Talvez até além do domínio humano. As mudanças nos níveis inferiores são igualmente surpreendentes. Kevin observou, enquanto orcs se moviam por todo o nível inferior carregando pedras pesadas, que uma grande estrutura que parecia ser muros extremamente grandes começava gradualmente a tomar forma nas áreas onde a cúpula de camuflagem se erguia. Os muros englobavam apenas uma área relativamente pequena de terra, um raio de aproximadamente 20 quilômetros se estendendo para fora da colina onde a grande estrutura estava localizada. De onde estava, ele podia ver edifícios sendo lentamente construídos na parte inferior, assim como as estruturas das casas. Como eram apenas esqueletos e estruturas, ele não conseguia ver como eram as casas, mas à primeira vista, pôde perceber que tinham um estilo mais moderno e rústico. Louco! Kevin murmurou algo para si mesmo enquanto observava tudo acontecer diante de seus olhos. A cena que se desenrolava à sua frente era nada menos que incrível, mesmo para alguém como ele. É legal, não é? A voz de Ren ecoou ao seu lado, e Kevin assentiu com a cabeça. Com certeza é. Você pode não acreditar em mim, mas eu construí tudo isso em cerca de 15 dias. Kevin deu um aceno calmo, sem demonstrar que estava surpreso. Ele não tinha razões para se surpreender, pois entendia como tudo isso poderia ter sido construído em tão pouco tempo. Os orcs devem ser trabalhadores eficientes. Mais ou menos. Ren coçou a parte de trás da cabeça. No entanto, não é tão rápido apenas por causa deles. Os anões são incrivelmente úteis e tornam o trabalho deles muito mais eficiente. Eles eram as peças que faziam essa máquina funcionar. Ren sussurrou em silêncio enquanto contemplava a cena. Entendi.
Kevin murmurou em silêncio enquanto assentia com a cabeça. A explicação de Ren fazia sentido. Os anões realmente eram inteligentes e eficientes nesse tipo de tarefa. Se não fosse por eles, tudo isso só teria sido possível em algumas décadas. Ren acrescentou, enquanto Kevin apenas assentia com a cabeça. Sim, entendi. Ele então virou-se para Ren. Chega de falar sobre os anões, o que mais você adicionou a este lugar? Fico feliz que você tenha perguntado. Ren caminhou tranquilamente para frente com as mãos atrás das costas. Kevin caminhou ao seu lado. Como não temos uma força de trabalho anã grande o suficiente no momento, não podemos assumir muito trabalho agora. Os orcs normalmente ficam encarregados de construir os muros e a estrutura, enquanto os anões são responsáveis pelo planejamento e organização de tudo. Como deveria ser? Kevin murmurou internamente. Não havia como os orcs, que eram significativamente mais fortes que os anões, esperarem que os anões pudessem carregar os materiais e pedras pesadas como eles faziam. Como eu os avisei sobre o projeto com antecedência, conseguimos trazer equipamentos e materiais suficientes, o que acelerou a construção da cidade. E eu planejo chamar os elfos em breve. Os elfos. Os pés de Kevin pararam repentinamente enquanto ele olhava para Ren. Por que você chamaria os elfos? Kevin não tinha nada contra os elfos, mas à primeira vista, ele podia perceber que havia um problema fundamental neste lugar. Jezebe. Ele era o problema. Com apenas um movimento de sua mão, poderia aniquilar todo o planeta. Neste momento, a única razão pela qual Jezebe não o havia encontrado era porque ele havia usado uma habilidade única para ocultar o fato de que usou as leis akáshicas para teletransportar-se para onde Ren estava. Mas isso não era o ponto. Se você planeja trazer os elfos para este planeta, deve esperar a probabilidade de que espiões demoníacos venham aqui e revelem tudo para ele. Isso, por si só, colocaria tudo em risco. Não se preocupe com isso. Ren deu um tapinha reconfortante em seu ombro. Já levei isso em consideração e elaborei algumas soluções que podem ser implementadas a curto prazo. Além disso, tem uma solução que pode ser aplicada a longo prazo também, mas pode levar algum tempo. Os olhos de Kevin se estreitaram, mas ele eventualmente assentiu com a cabeça. Bem, tudo bem, já que você parece saber o que está fazendo, não vou dizer muito mais, mas... Sua cabeça inclinou-se um pouco enquanto ele ponderava. Na verdade, havia algo que ainda o confundia. Por que você precisa da ajuda dos elfos? Falando realisticamente, eles não conseguirão construir muito com a construção e tal e a... A expressão de Kevin congelou no meio de suas palavras. Ele se virou para olhar para Ren. Não me diga. Ren sorriu de volta para ele e assentiu. É exatamente o que você está pensando. Estou planejando fazer com que eles criem mana e a coloquem dentro da cidade. Criação, destruição, fundação. Esses eram os 3 componentes fundamentais que formavam o mundo. Sem criação, não haveria destruição, e sem fundação, não haveria criação. A opinião geral entre as 3 raças era que os anões representavam a criação, os orcs representavam a destruição e os elfos representavam a fundação. Eles, que sabiam manipular mana melhor do que ninguém, também sabiam como criá-la. Era algo que somente eles, seres mais próximos da mana, sabiam fazer. Isanor, domínio élfico. Por que você me chamou, Randur? Uma voz doce e clara reverberou por um corredor vazio. A voz pertencia a ninguém menos que Maelin, a rainha élfica. É bom ouvir você também. Uma voz áspera pôde ser ouvida pelo corredor enquanto o rosto de Randur aparecia repentinamente diante de Maelin, surgindo através de uma pequena abertura circular que pairava no ar. Era essencialmente uma chamada de vídeo. Maelin deu um sorriso satisfeito e cruzou as pernas assim que ouviu a voz de Randur. Por que você me chamou de repente? Isso é muito incomum da sua parte. Na verdade, eu tenho algo importante para conversar com você. O rosto de Randur de repente ficou sério, e o mesmo aconteceu com Maelin. Suas delicadas sobrancelhas se uniram, e suas costas se endireitaram. O que é? Você conhece o humano que nos ajudou em Enlou? O humano que te ajudou. Maelin ponderou por um tempo antes que uma imagem aparecesse em sua mente. Ele está falando de... Você quer dizer o Ren? A boca de Maelin se abriu instintivamente ao pronunciar o nome. Randur mostrou uma expressão surpresa. Oh, então você realmente o conhece. Então, é realmente ele. Sim, eu conheço. Maelin assentiu com a cabeça. Ele também me ajudou no passado. Você também.
Randur de repente começou a rir. Ha 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 ha, que coincidência estranha. Seu riso diminuiu rapidamente e ele acariciou sua longa barba. Bem, isso facilita as coisas para mim. Continue. Não tenho muito tempo. Isso tem algo a ver com os caídos? Maylin sentiu uma dor de cabeça ao ouvir a palavra caídos. Eles, assim como Inferno, Monolith e Gobra, eram as organizações demoníacas onde aqueles que assinaram um contrato com o demônio residiam. Neste caso, Caídos era a respectiva organização para os elfos. Sim, então por favor, seja rápido. Não quero pensar neles agora. Maylin massageou a testa. Se não for nada importante, vou encerrar essa reunião. Haha, posso lhe garantir que não vou desperdiçar seu tempo com essa reunião. Pelo contrário, você vai me agradecer quando isso acabar. Oh! Maylin ergueu a cabeça. Ela estava começando a ficar curiosa agora. Por que Randur parecia tão confiante? Assim que Randur percebeu a expressão interessada no rosto de Maylin, ele abriu um grande sorriso. Ele parou de rodeios e revelou a informação. Rain teve acesso recentemente a um antigo planeta Orc que está cheio de recursos naturais. Estamos planejando construir uma cidade nele. É uma cidade que não terá contato com o mundo exterior e que só será revelada quando o terceiro cataclismo ocorrer. Outro planeta, segredo do mundo exterior, recursos. Maylin murmurou os pontos-chave para si mesma, enquanto seus olhos se arregalavam de surpresa. Isso é verdade. Só para ter certeza, ela queria perguntar novamente. Simplificando, o que Randur lhe disse era difícil de acreditar. Especialmente porque se acreditava que a maioria dos planetas habitáveis já havia sido tomada pelos demônios há muito tempo. Randur assentiu energicamente assim que ouviu suas palavras. É verdade, eu vi com meus próprios olhos. Maylin inalou profundamente ao ouvir sua confirmação. Fechando os olhos, ela rapidamente conseguiu se recompor e perguntou. Deixe-me adivinhar, você quer que eu envie alguns elfos em segredo para adicionar mana ao mundo? Não demorou muito para Maylin entender o que Randur estava tentando pedir a ela. Com sua experiência, ela conseguiu analisar isso. Ela rapidamente balançou a cabeça. Peço desculpas, mas isso não será possível. Excluindo a ameaça que os caídos representam, não podemos injetar mana em algo de proporções planetárias. É simplesmente muito M. Quem falou algo sobre planeta? Randur a interrompeu no meio da frase. Não precisamos que a mana cobre todo o planeta. O que precisamos é que ela envolva apenas a cidade. Não deve ser tão difícil, certo? Isso. Maylin franziu a testa e baixou a cabeça enquanto ponderava. De fato, se for apenas uma cidade, inserir mana não deve ser tão difícil, mas seria custoso. Como se pudesse ler seus pensamentos, Randur falou. Se você está preocupada com o custo, não se preocupe com isso. Este lugar é extremamente rico em nutrientes. Se você conseguir inserir mana, eu garanto que poderá cultivar qualquer coisa que desejar. Qualquer coisa. Maylin lentamente levantou a cabeça e olhou profundamente nos olhos de Randur. Enquanto mantinha contato visual com ela, ele deu um leve aceno com a cabeça e gradualmente baixou a voz. Qualquer coisa. Dê autors POV. Aqui está, você tem o que eu pedi. Kevin deslizou um fino livro vermelho sobre a minha mesa e, em seguida, se sentou de volta no sofá atrás dele. Depois de rabiscar alguns pontos no pedaço de papel à minha frente, virei a cabeça levemente para olhá-lo e acenei a mão sobre um determinado local na minha mesa. Um frasco transparente e fino materializou-se na mesa. Arrastei o livro para o meu lado e o abri casualmente. Depois de folhear as páginas do livro, guardei-o e sorri para mim mesmo, satisfeito. Obrigado. Não é nada demais. Kevin pegou o frasco e também sorriu satisfeito. Guardando-o, ele voltou sua atenção para mim. Você não está curioso sobre por que eu precisaria desse veneno? De jeito nenhum. Balancei a cabeça e esfreguei o nariz. Enquanto ajustava meus óculos, brinquei com a caneta que já estava em minha mão antes de começar a escrever novamente. Havia muitas coisas que eu precisava resolver e eu mal tinha tempo livre. Principalmente porque estava prestes a voltar para a Terra. Queria que tudo estivesse perfeito antes do meu retorno. Nada poderia ser negligenciado. Vou matar Malik al-Shayatin. Infelizmente, não tive a oportunidade de me concentrar no meu trabalho enquanto tirava os óculos de forma controlada e os colocava sobre a mesa. Que droga você está fumando? E pode me dizer quem é seu fornecedor? Eu perguntei, juntando minhas mãos e encarando intensamente Kevin.
Matar Malik al-Shayatin. Claro, Kevin estava completamente fora de si. Malik al-Shayatin era alguém que acabará de alcançar o nível SSS. Como um mero ranqueado, S+, como ele poderia sonhar em matá-lo? Na verdade, eu tinha certeza de que morreria se enfrentasse Malik al-Shayatin. Eu posso ter conseguido vencer um demônio de classificação Duque que estava prestes a avançar para o nível Príncipe. No entanto, a palavra-chave aqui era a beira. A diferença entre SS+, e SSS era tão grande quanto a diferença entre um ranqueado F e um A. Era, simplificando, suicídio. Eu olhei preocupado para Kevin enquanto colocava a caneta para baixo e colocava os óculos de volta. Por que você quer se matar? Você não está satisfeito com sua vida atual? Está deprimido? Diga-me, estou aqui por você. Cai fora. Isso é um pouco duro. Fingi estar magoado com as duras palavras de Kevin. Aqui estou eu, preocupado com sua vida, e tudo que recebo é um que se dane. Uau, estou quase chorando. Kevin revirou os olhos, cruzou as pernas e me encarou. Você já terminou? Estou falando sério aqui. Eu também. A boca de Kevin se contorceu e linhas pretas apareceram em sua testa. Eu cedi ao ver que ele estava prestes a explodir de raiva. Tudo bem, deixe-me ouvir seu plano. Obrigado. A expressão de Kevin voltou ao seu habitual ar calmo, e por um breve momento, pensei que eu era quem estava sendo enganado por ele. Isso me deixou com um gosto amargo na boca. Você sabe sobre a reunião que vai acontecer logo após seu retorno, certo? Claro que sei. A Assembleia. Um evento significativo em que os 50 indivíduos mais bem classificados do domínio humano formaram uma aliança para combater o monólito. Em contraste com o monólito, que funcionava como uma entidade coesa, as forças que compunham o domínio humano estavam dispersas, com a União servindo como a mais poderosa das diversas organizações. Apesar disso, em comparação com a força do monólito, seu poder ainda era inferior. A única razão pela qual o monólito não lançou uma invasão em larga escala no domínio humano era porque este não consistia apenas na união. Se chegasse ao extremo e todas as forças poderosas se unissem, o monólito enfrentaria um concorrente tão poderoso quanto ele. O propósito dessa assembleia era criar tal aliança. Uma aliança forte o suficiente para enfrentar o monólito. Era também uma reunião que eu deveria comparecer. Durante o evento, Malik al-Shayatin fará uma aparição. As palavras de Kevin fizeram meus olhos se afiarem. Como esperado, ele recuperou suas memórias do passado. Isso não era algo que ele saberia a menos que tivesse recuperado suas memórias. Abrindo a boca, perguntei: Você é o responsável por matar todos os espiões do monólito, não é? Eu já sabia a resposta, mas ainda estava esperando que ele confirmasse isso diretamente para mim. Não poderia haver ninguém além dele capaz de matar os espiões do monólito. Afinal, ele poderia contornar diretamente as leis do contrato. Sou eu. Kevin assentiu calmamente, seus dedos batendo no apoio do braço do sofá. Agora, eles provavelmente já têm uma ideia de que somos um dos responsáveis pela morte dos espiões. Minha boca se contorceu ao ouvir suas palavras. Droga, eu não fiz nada dessa vez, por algum motivo, eles estão suspeitando de mim. Não sabia se ria ou chorava. Percebendo minha expressão sombria, um sorriso divertido se formou nos lábios de Kevin. Não tinha como evitar. Não há muitos espadachins entre os 100 melhores. É inevitável que suspeitem de um de nós. Droga, você não poderia ter trocado de arma? Além disso, por que eles suspeitariam de nós se o contrato diz que não podemos atacá-los? Não é tão fácil matar ranqueados sem minha arma principal, e você não faz parte da União, então tecnicamente pode matá-los. Kevin deu de ombros, impotente, enquanto eu rangia os dentes de raiva. Inútil. Ei, agora. Você já fez coisas parecidas comigo milhões de vezes no passado. Não haja como se fosse completamente inocente. Minha boca se fechou instantaneamente. De fato, Kevin estava certo. No passado, eu tinha me envolvido em atividades muito semelhantes às que ele descreveu. Tudo bem, tudo bem. Chega de enrolação. O que exatamente você vai fazer durante a Assembleia? Como você sabe, não vou participar da Assembleia. Kevin não estava entre os 50 melhores, então não foi convidado para a Assembleia. Além disso, como ele fazia parte da União, não precisava realmente comparecer. Na verdade, isso é de propósito. Eu já suspeitava disso.
É justo dizer que era um pouco estranho ver Kevin fora do top 50. Dado seu sobrecarregamento e seu estilo característico levicha, provavelmente não teria sido um grande problema para ele chegar ao top 50. Considerando que alguns dos espiões plantados pelo monólito haviam desaparecido, eu tinha uma forte suspeita de que ele estava tramando algo. Enquanto continuava a olhar para Kevin, um pensamento repentino surgiu na minha cabeça. Não me diga que você está planejando matar Malik al-Shayatin durante a Assembleia. Durante a Assembleia, Malik al-Shayatin enviará uma projeção de si mesmo na tentativa de infiltrar as mentes dos presentes. Seu plano original era fazer os espiões atacar e ferir várias pessoas, mas como não há mais espiões, ele provavelmente virá atrás de você. A voz de Kevin era extremamente séria. Minha testa se franziu apertadamente enquanto ouvia o que ele tinha a dizer. O que você acha que ele está planejando fazer? Ele provavelmente usará algum tipo de técnica mental em você e nas pessoas presentes. Estou lhe dizendo isso agora para prepará-lo para o que está por vir. Entendi. Inclinei-me para trás na cadeira e cruzei os braços sobre o peito. Baixando a cabeça, olhei para Kevin. E você? Como planeja matá-lo? A projeção. Kevin respondeu de forma direta. Para que Malik al-Shayatin possa se projetar na Assembleia, ele precisará deixar o monólito e se esconder em um local seguro próximo à Assembleia, e eu sei exatamente onde esse local é. Ah, entendi. Assim que Kevin fez essa afirmação, uma imagem começou a se formar na minha mente. Meu rosto imediatamente ficou estranho. Então você quer aproveitar a oportunidade quando Malik al-Shayatin estiver se escondendo para entrar sorrateiramente em seu espaço seguro e pegá-lo de surpresa? Você não está sério, está? Mesmo que não houvesse ninguém o vigiando, Hemlock era um verdadeiro ranqueado, SS. Era inconcebível que alguém do nível de Kevin pudesse surpreender o líder do monólito. Mesmo que ele fosse emboscado secretamente, não havia como eu acreditar que ele não usaria mana para proteger seu corpo. Sem ofensa, mas mesmo que ele não tenha defesas, seria impossível para alguém do seu nível causar algum dano a ele. Provavelmente, ele terá algum tipo de escudo de mana ao redor do corpo para bloquear todas as tentativas de ataques furtivos. Não se preocupe com isso. Kevin assegurou, recostando-se na cadeira com uma atitude relaxada. Já planejei tudo meticulosamente. Agora que você me forneceu a peça final de equipamento que eu precisava, estou confiante na minha capacidade de agir contra ele. Considerei dizer algo, então abri a boca para fazê-lo. No entanto, bem antes de eu dizer qualquer coisa, fechei a boca e apertei o punho. Deixa pra lá, já que você está tão confiante, não vou dizer nada. Faça como quiser. A expressão que Kevin me deu me fez segurar a língua e me abster de falar. Ele já havia tomado sua decisão há muito tempo, e a razão pela qual estava me revelando todas essas informações não era para que eu pudesse dar conselhos. Ao contrário, ele queria me mostrar o que pretendia fazer no futuro e talvez quisesse a minha cooperação. No final, só pude ceder e perguntar, o que você quer que eu faça? Fico feliz que você tenha entendido. Kevin começou a me explicar uma parte de seu plano, mantendo um sorriso no rosto. Curiosamente, ele não disse tudo e apenas me deu um resumo breve do que eu precisava fazer, mas eu não estava tão curioso assim, então isso não me incomodou muito. Contanto que ele conseguisse resolver, muitos dos meus problemas desapareceriam. Por isso, fiz questão de prestar atenção em todas as suas palavras. Sua tarefa principal é simples. Atrase. Certifique-se de que você atrase o máximo de tempo possível durante a presença dele. Faça com que o foco de Malik al-Shayatin se direcione para você, de modo que suas defesas diminuam. Uma vez que você conseguir isso, eu cuidarei do resto. Atrasa. Isso parecia bastante simples. É só isso que você realmente precisa que eu faça? Sim. Kevin assentiu pensativo. Depois de olhar em seus olhos atentamente e notar a seriedade neles, eventualmente fechei os olhos e soltei um longo suspiro. Tudo bem então. Farei como você deseja. The Authors POV 663, retorno. Vocês estão prontos? Kevin olhou ao redor da sala e fez a pergunta. Presentemente, Ren, Melissa, Amanda, Jim e os outros membros do grupo mercenário de Ren estavam todos em pé à sua frente. Eles estavam se preparando para retornar à Terra, mas, devido ao portal ter sido desativado por razões de segurança, só poderiam fazer isso com a ajuda de Kevin. Devemos estar. Ren falou, lançando um olhar ao redor para garantir que todos estavam presentes. Embora eu preferisse ficar aqui, tenho algo a fazer no domínio humano, então todos terão que me acompanhar de volta. MHM
Kevin acenou com a cabeça em silêncio ao ouvir as palavras de Ren. A diferença no fluxo do tempo, embora benéfica, também apresentava alguns desafios e, portanto, deveria ser vista como tendo uma quantidade igual de potenciais desvantagens e vantagens. Particularmente se alguém fosse da Terra ou um ser humano. Com o tempo fluindo mais devagar aqui, é possível que alguém envelheça rapidamente. Apesar de Ren e Kevin diferirem em idade por apenas alguns meses, o fato de Ren ter passado um tempo em Morra significava que agora ele poderia ser considerado mais velho que Kevin. O mesmo valia para Emma e os outros. Era estranho pensar que agora eles eram tecnicamente mais velhos do que ele, apesar de serem, na verdade, mais jovens. Que confusão! A questão que se colocava era que passar um tempo excessivo em Morra não era necessariamente uma coisa boa. Eles estavam efetivamente correndo o risco de envelhecer a uma taxa significativamente mais rápida do que os humanos na Terra. No tempo que levava para um ano passar na Terra, 10 anos teriam se passado em Morra. Por causa desse fator particular, ninguém presente jamais considerou a ideia de esconder membros de sua família ou círculo social próximo aqui. Como todos estão prontos, vou iniciar o portal. Atualmente, ele podia sentir olhares fixos em sua nuca, mas fingiu não notar. Tirando sua mente do assunto, Kevin retirou um núcleo de seu espaço dimensional e o esmagou em sua mão. Uma cena muito familiar para Kevin começou a se materializar diante de todos, enquanto o mana do núcleo começava a se dispersar pela sala. Isso resultou no inevitável espessamento do ar, através do qual fios de mana podiam ser observados flutuando. Após um curto período, uma esfera branca se materializou no meio da sala, e o mana que havia se dispersado pelo espaço começou a girar ao seu redor. Após exatamente 1 minuto, um portal se formou diante de todos. A sala ficou ensurdecedoramente silenciosa quando o portal apareceu. Eu nunca me canso de ver isso. Ren murmurou surpreso, piscando os olhos algumas vezes, aparentemente tentando gravar a cena em sua mente. Então, o que estão esperando? Vamos nessa! No momento em que saí do portal, a primeira coisa que fiz foi verificar o estado do quartel-general. Dado o número de procedimentos que os anões realizaram nesse local, eu temia o pior. Chão bagunçado. Móveis quebrados. Sofás rasgados. Era o que eu esperava ver assim que pusesse os pés no meu quartel-general, mas... Sabe de uma coisa? Não parece tão ruim assim. Fiquei agradavelmente surpreendido ao encontrar a sala em condição impecável. Embora houvesse muitos fios espalhados pelo chão, não estava nem de longe tão bagunçado quanto eu imaginava. Era claro que os anões haviam limpado após si mesmos. Ugh, meu estômago! Está claro. Estamos de volta. Enquanto continuava a olhar ao redor, uma a uma, as pessoas começaram a aparecer do portal que estava atrás de mim. Como Kevin estava familiarizado com as coordenadas precisas do meu armazém, ele conseguiu nos teletransportar até aqui. No final, Kevin foi a última pessoa a sair do portal, após um total de 10 minutos desde a abertura do portal. Você tem certeza de que é seguro deixar os anões lá sem supervisão? Consegui distinguir a voz de Kevin enquanto ele emergia do portal. Não se preocupe com isso. Eu acenei com a mão para ele. Diferente de nós, os anões têm uma expectativa de vida muito maior. Nossa ausência não vai machucá-los. Além disso, tem o Siluk cuidando da situação. Ele era confiável o suficiente para lidar com essas preocupações insignificantes sozinho. Além disso, com Suriol por perto e contratado a mim, eu não tinha nada a temer. Ele entraria em contato direto comigo através dos anões se algo estivesse errado. Acho que é hora de eu voltar. Preciso me preparar para a assembleia. Infelizmente, não havia tempo para eu descansar. Eu sabia que precisava voltar para casa rapidamente porque a assembleia começaria em aproximadamente 2 horas, e levaria pelo menos 15 minutos para eu voltar. Como a trégua entre a União e o Monólito estava prestes a expirar em 14 dias, a luta entre os dois lados era inevitável. Não, isso não é mais apenas sobre a União. Era uma questão do Monólito contra todo o domínio humano. Douglas, junto com um grande número de outras figuras importantes que nunca haviam sido vistas antes, surgiria de seus esconderijos neste momento para lutar contra o Monólito. Tudo isso era inevitável. Especialmente porque Jezebe havia decretado a conquista da Terra o mais rápido possível. A guerra era inevitável. Ren. Minhas suposições me levaram a acreditar que o Monólito provavelmente já tinha um compressor de mana operando neste momento. Mas não qualquer compressor de mana, um que operava em grande escala. Um que era grande o suficiente para drenar completamente a mana da Terra e transformá-la em energia demoníaca.
Sua aparição sinalizaria o começo do fim. Rain. Com a energia demoníaca permeando cada parte do mundo e desincronizações de masmorras ocorrendo em um ritmo crescente, era razoável supor que o domínio humano enfrentaria uma catástrofe aterrorizante que teriam dificuldade em lidar. E... Rain. Quando me virei, vi Amanda parada atrás de mim com a boca fechada e o queixo firme em uma expressão de pedra. Ela estava me encarando em silêncio. Eu sabia por essa expressão que estava em apuros. Sim. Você, esqueça. Amanda suspirou e balançou a cabeça. Ela então puxou o cabelo atrás da orelha antes de me entregar o celular dela. Sua mãe acabou de ligar. Ela quer falar com você. Ai. Enquanto olhava para o celular que Amanda estava segurando, meu rosto começou a mudar de forma estranha. Me ligou. Porque ela não poderia simplesmente me ligar no meu celular. Sim. Rain. A voz familiar da minha mãe ecoou do alto-falante do celular. O que foi, mãe? Porque você ligou para Amanda. E como você sabia que eu estava de volta? Porque a Amanda me mandou uma mensagem. Oh, ela fez isso. Eu lancei um olhar de raiva para Amanda. Ela me ignorou e brincou com o cabelo. Minha boca se contorceu. É assim que você vai ser. Ok. Há algo que você gostaria de mim, mãe? Sim, na verdade. Edward, o pai da Amanda, me contatou e pediu para eu te avisar que ele vai partir em 1h30, então é melhor você voltar para casa ou ele vai te deixar. Ugh. Eu gemi em voz alta. Ele realmente me pediu para avisar minha mãe sobre isso? Ele não poderia simplesmente me mandar uma mensagem. Não é como se meu celular não recebesse mensagens quando eu voltasse à Terra. Esse homem está ficando cada vez mais mesquinho. Certo, estarei aí em breve. Ok. Vou esperar por você. Por favor, chegue em casa em segurança. Claro. A ligação terminou depois disso. Eu estendi a mão e devolvi o celular para Amanda. Depois de olhá-la por um momento, eu suspirei e deixei os ombros caírem. Vamos lá. Vou lidar com você depois. Claro. Saímos pouco depois disso. É claro que, antes de ir, fiz questão de avisar os outros para se prepararem para o que estava por vir. O próximo ano ou mais seria difícil. Cygnus A, galáxia. Uma figura se sentou graciosamente na grama de um planeta remoto e verdejante, enquanto se concentrava intensamente nas montanhas imponentes à distância que rasgavam as grandes nuvens no céu. Uma brisa suave passava sobre seu corpo. A figura não era ninguém menos que Jezebe, que murmurou: "Como seria bom viver aqui!" O tom de sua voz estava tingido de melancolia, enquanto seus olhos estavam fixos na paisagem serena diante dele. A paisagem estava entre as mais bonitas que ele já havia visto. A grama era exuberantemente verde, as árvores eram densas e saudáveis, o céu era azul celeste, o ar era fresco e o rio nas proximidades era perfeitamente claro. Mais importante, estava quieto. Havia apenas o som da natureza fluindo pelos ouvidos de Jezebe enquanto ele se sentava pacificamente naquele pedaço de grama. Estendendo a mão, Jezebe olhou para sua mão e murmurou: "Estou cansado." Conquistar planetas, destruir mundos, exterminar raças, Jezebe estava cansado de tudo isso. Era algo que ele fazia há tanto tempo quanto conseguia lembrar, e ele havia se cansado. Ele desejava passar o máximo de tempo possível admirando a vista diante de si e se aquecendo ao sol que brilhava no céu. Ele não queria deixar aquele lugar. Ele realmente não queria. No entanto, Jezebe sabia que não poderia parar. Ele tinha um objetivo: os registros acásticos. Antes disso, tudo era secundário. Jezebe sabia que estava se aproximando do fim de sua jornada solitária e cheia de espinhos. Ele finalmente iria conseguir as respostas que tanto ansiava. As respostas para sua existência. Só mais um pouco. Jezebe sabia que precisava suportar mais um pouco antes que pudesse finalmente desfrutar daquela cena à vontade. Tudo o que ele havia planejado estava em movimento, e agora que lidou com seu principal obstáculo, Jezebe sentia que estava mais próximo do que nunca de alcançar seu objetivo. Contanto que nada desviasse de sua visão, os registros eram praticamente seus. Os arredores de Jezebe foram subitamente atingidos por uma rajada de vento ao mesmo tempo que uma figura magra se materializou e se sentou na grama ao seu lado. O olhar de Jezebe nunca se afastou do ambiente ao longe, apesar da súbita aparição da figura. O mundo estava envolto em um silêncio pacífico, enquanto nenhum dos dois falava. Dê autos POV. Sua gravata está torta. Não se preocupe com isso, eu conserto depois. Consertar depois?
Estamos nos aproximando do local da reunião. As pessoas vão te olhar estranho se você entrar assim. Elas vão me olhar estranho mesmo que minha gravata não esteja assim, sogro. O que você acabou de me chamar? Ops. Eu tampei a boca enquanto saía do banco de trás de uma SUV preta. Edward saiu do veículo do outro lado, lançando-me olhares fulminantes. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Não me diga. Oh, sim. É exatamente o que você está pensando. Eu assenti seriamente, com as sobrancelhas unidas em uma expressão de preocupação. O rosto de Edward mudou drasticamente no momento em que aquelas palavras saíram dos meus lábios. Tanto que me lembrou a pintura O Grito. Eu te digo, eram idênticos. Não, 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 Amanda. Ele começou a murmurar palavras incompreensíveis enquanto cobria o rosto com as duas mãos. Eu assenti novamente ao observar o estado de Edward. Isso vai fazer ele parar de me encher o saco. Ele não parou de me incomodar desde que cheguei em casa. Era um constante falatório nos meus ouvidos. Já estava de saco cheio. No final, eu nem tive a chance de descansar antes de ser forçada a ir à assembleia imediatamente. Era o mínimo que eu podia fazer para fazê-lo calar a boca. Bom, tanto faz. Depois de dar de ombros, me dirigi em direção a um grande edifício em forma de cubo que parecia ter o tamanho de um estádio. A superfície do prédio era revestida de um metal prateado brilhante e apresentava algum tipo de elementos de design na forma de várias cavidades que faziam o edifício parecer feito de vidro. A luz da lua que estava no céu refletia na superfície limpa do prédio, enquanto a área ao redor era cercada por grandes muros que eram patrulhados por vários indivíduos vestidos de preto. Consegui determinar que todos eles eram pelo menos de nível A ou superior apenas pela aura deles. Eu não teria conseguido determinar o nível deles no curso normal dos eventos, visto que eles o ocultavam. Contudo, eu havia progredido a ponto de ser capaz de fazê-lo com base nos psions que flutuavam ao redor de seus corpos. Tendo alcançado o nível SS, agora eu conseguia ver psions com extrema clareza. O mesmo podia ser dito sobre o nível das pessoas ao meu redor. Dito isso, era algo limitado a mim. Mais ou menos. Para possuir esse tipo de habilidade, o controle de psions de uma pessoa deve atingir um nível de maestria inimaginável, e a única razão pela qual consegui alcançar esse nível foi a pílula divina que recebi dos elfos em Insanor. Essa pílula sozinha elevou minha percepção de psions a um nível muito além do que eu era capaz. Na verdade, parabéns antecipadamente, Edward. O quê? Edward inclinou a cabeça em resposta às minhas palavras. Aproximei-me de um dos guardas e entreguei-lhe meu ingresso. Bem, já que você está tentando esconder, não vou dizer muito, mas você escondeu muito bem. Ai. A expressão de perplexidade no rosto de Edward aumentou. Sorri levemente para ele antes de desenhar 2 SSS no ar. O quê? Ei. Como? Como esperado, a expressão de Edward mudou mais uma vez enquanto ele me olhava incrédulo. Ao ver sua reação, um leve sorriso surgiu no canto dos meus lábios. Mesmo que você esteja tentando esconder, posso ver facilmente que você está prestes a subir de nível. Dentro de um mês, ele sem dúvida alcançaria o nível SS. Nada escapava aos meus olhos. Tivemos a sorte de estar com os convites. Edward e eu conseguimos entrar no prédio sem qualquer dificuldade. Foi também graças a eles que Edward não causou escândalo e eu pude entrar no prédio sem problemas. O interior do prédio era tão impressionante quanto o exterior, com tapete vermelho que se estendia pelo chão, pinturas penduradas em paredes brancas, lustres de cristal e uma área de recepção de mármore. À primeira vista, o local parecia não ser diferente de qualquer outro prédio pertencente a uma grande corporação. No entanto, isso estava longe da verdade, como ficou claro no momento em que Edward e eu entramos no elevador e chegamos ao térreo. Jim. A porta do elevador abriu com um leve toque e fomos conduzidos a um corredor estreito, todo revestido de metal. O leve eco de nossos passos ressoou por todo o corredor até pararmos em frente a uma imponente porta de madeira. Quando nos movemos para abrir a porta, um pequeno compartimento se abriu e vários feixes de laser dispararam em nossa direção, envolvendo nossos corpos por completo. Virei-me para olhar para Edward. Este deve ser o sistema de segurança, certo? Correto. A varredura levou apenas alguns minutos, momento em que o compartimento se fechou, a porta de madeira se abriu automaticamente e pudemos distinguir vagamente o som de pessoas falando do outro lado da sala. Entramos sem pensar duas vezes, e quase imediatamente depois, houve um silêncio inexplicável na sala enquanto vários pares de olhos se voltavam em nossa direção.
Não dei atenção à atenção que estava recebendo enquanto meus olhos se detinham em uma figura familiar e eu me aproximava dela. Você parece entediada. Mônica limpou a baba do canto da boca enquanto levantava a cabeça, que estava apoiada nos braços, e olhava para mim. Ela precisou de 2 piscadas para finalmente entender quem eu era, momento em que seus olhos brilharam. Ah, finalmente você chegou. Ela deu um tapinha no assento de couro preto ao lado dela. Venha, sente-se. Claro. Atendi ao pedido de Mônica e me sentei. Assim que me sentei, minha atenção foi atraída pela grande mesa oval que se estendia de uma extremidade à outra da sala, seguida pelas pessoas sentadas à mesa. Num instante, meus olhos se aguçaram e registrei os rostos de todos os presentes em minha mente. Seth Colon, Ivana Krala, Morgan Rosiman, Newman Jordan. Figuras que eu só tinha visto em revistas e sobre as quais ouvirá falar na LOC. A força remanescente do domínio humano e os ranquês da SS que não trabalhavam para a União. Douglas também estava presente, mas parecia estar conversando com alguém importante naquele momento e ainda não tinha me notado. Mônica murmurava sobre algumas coisas que eu desconhecia enquanto estávamos sentadas ali, e eu ocasionalmente respondia com acenos de cabeça e murmúrios. Então, tipo, a dona disse isso, e eu fiquei tipo... Muito bom. Foi apenas um instante fugaz, mas no momento em que meus olhos passaram pelas poucas pessoas que eu havia apontado, senti uma estranha sensação de opressão emanando delas, o que me fez franzir as sobrancelhas, pensativa. Essa sensação durou apenas uma fração de segundo, mas deixou uma profunda impressão em mim. Eles são muito mais fortes do que eu imaginava. Todos em quem meus olhos se detiveram, com exceção de Mônica, já haviam alcançado o nível SS e estavam a caminho de alcançar o SS+, com Newman e Morgan já lá. Senti-me mais reconfortado ao constatar esse fato. A situação não era tão desesperadora quanto eu havia previsto. Principalmente porque essa reunião estava acontecendo muito antes das poucas lembranças que eu tinha guardadas. Silêncio por um instante. Fui arrancado dos meus pensamentos por uma voz inesperada, que também provocou uma onda de tensão que se espalhou rapidamente pela sala, silenciando-a. Todos que estavam de pé sentaram-se em uma das poltronas de couro, com expressões solenes e sérias estampadas em seus rostos. Quando me virei na direção de onde vinha o som, fiquei surpreso ao ver Octavio sentado à cabeceira da mesa com as mãos entrelaçadas à sua frente, formando um triângulo. Minhas pupilas se contraíram levemente. Quando ele chegou aí. Essa velocidade. Acho que finalmente consegui sua atenção. Octavio continuou a falar, alheio ao meu choque. Enquanto ele falava, a tensão que permeava a sala não diminuía, mas sim se intensificava. Não gosto de perder tempo com formalidades, então vou direto ao ponto. Hoje, tenho 2 anúncios importantes. Ambos serão cruciais para o avanço da humanidade nos próximos anos. Nesse momento, a voz de Octavio ficou visivelmente mais grave. Ficou evidente para todos na sala que ele estava prestes a dizer algo muito importante. Daqui a aproximadamente uma semana, como a maioria de vocês já sabe, a trégua entre nós e o monólito expirará. Não é óbvio o que isso acarretará para todos os presentes. Ninguém disse nada. Era evidente que todos sabiam o que estava por vir. A inevitável guerra entre o domínio humano e o monólito. Uma guerra que provavelmente ceifará milhões de vidas. A prioridade imediata deve ser impedir a propagação do pânico em tempos de guerra. A União já tomou medidas para construir múltiplos bunkers em cada cidade para proteger seus cidadãos, e é de extrema importância que nenhum espião esteja presente durante as evacuações. Este provavelmente será o desafio mais difícil que a União enfrentará, e é muito provável que não consigamos identificar todos os espiões escondidos no domínio humano. Simplesmente não temos os recursos essenciais, o que me leva ao meu ponto principal. A cabeça de Octavius começou a se erguer lentamente, seus olhos parando nas poucas figuras que eu havia visto anteriormente. Newman, Morgan, Ivana. Uma aliança. Octavius piscou um pouco mais do que o normal, tamborilando o dedo na outra mão. Se quisermos que isso funcione, o único jeito é através de uma aliança. Fechei os olhos e recostei-me na cadeira no instante em que essas palavras escaparam dos olhos de Octavius. Já era a hora. Exatamente como combinado, assim que fechei os olhos, um grito repentino ecoou pela sala, e um dos presentes pulou de pé, agarrando a garganta. Sua luta continuou por mais alguns segundos, durante os quais seu corpo se contorceu de maneira antinatural, dando a impressão de que estava possuído, e as veias do pescoço saltaram. Sangue negro jorrou de sua boca, e seu corpo desabou logo em seguida.
Linhas negras começaram a aparecer lentamente em seu rosto pálido. Tudo. Enquanto todos na sala encaravam o corpo com uma intensidade extraordinária, o silêncio se instalou por completo. Os únicos que permaneceram calmos foram os 10 melhores classificados, e mesmo eles não estavam totalmente impassíveis. O silêncio persistiu por mais alguns segundos, e então, quando alguém estava prestes a se aproximar do cadáver, o corpo se contorceu e, com a mão direita batendo no chão, ergueu a cabeça, revelando as feições de uma criatura horrenda. A criatura tinha um rosto pálido com veias negras espalhadas por toda a superfície, olhos negros, cabelos despenteados e dentes quebrados. Era como uma criatura saída diretamente de um filme de terror. Se não fosse por suas fracas flutuações de mana, alguém já poderia tê-la matado. Shuak! 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 Uma substância escura começou a jorrar do corpo da criatura enquanto ela lentamente se erguia, abrindo e fechando a boca simultaneamente. O corpo da criatura continuou a se contorcer enquanto ela se levantava lentamente e, ignorando todos os outros na sala, dirigiu-se à cadeira que ocupava anteriormente e sentou-se. Foi nesse momento que o rosto da criatura sofreu novas mudanças. Sua mandíbula se moveu, seu cabelo cresceu e seus olhos se tornaram mais claros. Lentamente, as feições de um homem de beleza sobrenatural tornaram-se evidentes para todos os presentes. Não pode ser. Como isso é possível? Quando as feições se tornaram mais distintas, notou-se um pálido empalidecimento nos rostos de muitas das pessoas presentes. Malik Al-Shayatin parecia estar sorrindo enquanto erguia lentamente a cabeça, tocando o queixo e movendo para os lados do rosto. Então, o que eu perdi? The Authors POV 665, a Assembleia. Agora isso é o que se chama uma entrada. Um silêncio assustador preenchia todo o espaço. Ninguém ousava se mover um centímetro sequer na presença de Malik Al-Shayatin. Malik Al-Shayatin conseguia instigar medo nas mentes dos presentes apenas ao fazer sua presença ser conhecida. Como resultado, ele estava em uma posição vantajosa para tomar o controle da situação. Todas as pessoas ali eram de altíssimo nível no domínio humano, e mesmo assim, ninguém se atreveu a olhar em seus olhos. Isso mostrava o quão assustador ele era. Era reconfortante perceber que os 10 primeiros colocados não estavam nem um pouco ansiosos, com Octavius parecendo ser o mais sereno de todos. Ele levantou lentamente a mão direita para chamar a atenção de todos para si e poder falar. Calma, ele não está realmente aqui. É apenas uma projeção. Afiado como sempre, Octavius. O olhar de Malik Al-Shayatin continuava impassível enquanto percorria um a um dos presentes na sala. Ele parecia sorrir levemente enquanto se recostava na cadeira e murmurava algo. Não se preocupem muito comigo, vocês podem continuar com a reunião. Estou apenas aqui para ouvir. Tratam-me como se eu não existisse. Não podemos fazer isso. Pela primeira vez na vida, Octavius parecia uma verdadeira figura de liderança ao interagir calmamente com Hemlock. Ele parecia extremamente calmo e sério. Essa calma foi transmitida aos outros, que pareciam ter se acalmado como resultado de sua postura. Era possível que ele estivesse tão chocado quanto as outras pessoas na sala, ou que realmente não se importasse. No entanto, eu sabia que se a pessoa mais poderosa na sala ficasse nervosa, o restante do grupo também ficaria. A compostura dele conseguiu acalmar todos os presentes. Agora que penso, não tenho que me encontrar com ele mais tarde. Eu realmente me lembrava que deveria encontrá-lo logo após a reunião. Precisávamos conversar sobre algumas coisas importantes. Que pena! Parece que não sou bem-vindo aqui. Hemlock abaixou a cabeça, sua expressão desanimada. Eu balancei a cabeça ao vê-lo. Ele claramente estava se divertindo. Era impressionante que ele tivesse conseguido infiltrar esse local, mas, pensando bem, dado seu poder, que estava em um nível à parte, e o fato de que Kevin havia planejado isso, não era tão surpreendente. Pelo menos para mim. O mesmo não podia ser dito para os outros, que se observavam cautelosamente com medo de que um deles estivesse sendo vigiado por outro espião escondido entre eles. Essa era a reação que Hemlock esperava provocar com sua aparição. Ele queria deixar todos paranoicos. Fazer parecer que ele tinha controle sobre tudo e fazer todos se sentirem sem esperança. Bem, pelo menos era assim que deveria ser. Não se preocupem, não há outro espião. Eu falei. Naquele exato momento, todas as cabeças presentes na sala se viraram imediatamente na minha direção. Deixei escapar um bocejo suave enquanto me acomodava preguiçosamente na cadeira. Se houvesse outros espiões, estariam com os outros espiões. Mortos. A sala caiu em um silêncio completo mais uma vez,
apenas para ser quebrado pela voz de Hemlock. Então era realmente você. Eu senti o olhar de Hemlock pausar em mim e o encarei de volta. Com um aceno casual da cabeça, eu acenei com a mão para ele. Que bom te ver de novo. Naquele instante preciso, senti o ar esfriar enquanto o foco dos olhares de todos na sala se intensificava. Por que estão reagindo assim? A princípio, fiquei surpreso, mas após refletir, percebi o que estava errado. Eu parecia um pouco suspeito. Comecei limpando a garganta antes de tentar esclarecer a situação. Espero realmente que você tenha me perdoado pelo que fiz ao monólito na última vez que estive lá. Se sim, por favor, me avise. Falando sério, eu não pretendia causar tanto dano quanto realmente causei. Quando essas palavras saíram da minha boca, a expressão de Hemlock permaneceu a mesma. No entanto, as expressões dos outros mudaram significativamente ao finalmente se lembrarem de que eu era 876. Neste ponto, virtualmente todos estavam cientes do que eu havia feito no monólito e como destruí uma parte significativa de sua sede. Quando digo quase todos, refiro-me especificamente aos mais altos ranqueados. A maioria da população ainda estava alheia ao que realmente aconteceu. A verdade é que a União e outros ranqueados dentro do domínio humano, assim como o monólito tinha feito com a União, tinham espiões trabalhando para eles dentro do monólito. Descobrir informações sobre mim não era tão difícil. E assim, o mal-entendido foi rapidamente resolvido. Ou pelo menos, era assim que deveria ser. Infelizmente, com um sorriso sutil se formando em seu rosto, Hemlock falou: "O passado é o passado, e eu já esqueci do problema há muito tempo. De qualquer forma, também é bom te ver de novo depois de te conhecer há algumas semanas. Suponho que você esteja bem." Deveria ter previsto isso. Era evidente que ele estava tentando plantar algumas dúvidas sobre mim na mente dos presentes. Eu não tinha a intenção de deixar isso acontecer. De qualquer forma, eu tinha um trabalho a fazer naquele momento, e era atrasar o tempo para o que quer que Kevin estivesse planejando, então eu poderia muito bem me divertir enquanto isso. Não que eu estivesse em perigo. Eu joguei meu cabelo para trás e respondi preguiçosamente. Honestamente, foi bastante incômodo. Eu estava apenas lá para visitar o túmulo de um querido amigo quando você apareceu de repente. Muito chato, para ser sincero. Já conheço duas pessoas cujo charme quase rivaliza com o meu. Se aparecer uma terceira, nós teremos um problema. Que pena ouvir isso. O que é mais lamentável é o fato de você estar aqui. E eu pensei que havia conseguido eliminar todos os espiões que você havia plantado na União. Parece que deixei passar alguns espiões. Isso era uma mentira. Eu não fui quem se livrou dos espiões do monólito. Isso foi Kevin, mas isso era irrelevante. Eu estava tentando irritar Hemlock ao reivindicar o crédito pela realização. Conseguir alguma reação dele e ganhar tempo, mas, para minha surpresa, Hemlock parecia tão composto quanto sempre, como se não se importasse nada com os espiões que Kevin havia eliminado. Bem, nesse caso, comigo. Naquele momento, minhas sobrancelhas se franziram fortemente e eu tive uma súbita premonição sinistra. Estou deixando passar algo importante. No topo de um arranha-céu alto, a lua pendia no céu, iluminando o topo do arranha-céu, onde uma figura sombria estava de pé. Enquanto linhas vermelhas e brancas cruzavam a cidade, uma cena pitoresca se formava. Kevin respirou fundo, focando na imponente estrutura que estava diretamente à sua frente. Tudo está pronto. Seus olhos continham uma frieza incomum, e sua voz era especialmente arrepiante. Kevin levantou a mão até o peito e a apertou com força, sentindo seu coração que acelerava incrivelmente rápido. Encara o prédio à sua frente, ele se sentiu nervoso. Em sua mente, não havia momento mais importante do que este. O fracasso só levaria à destruição da humanidade. Kevin sabia que não poderia falhar. Ele precisava cumprir seu objetivo. Já fiz os preparativos necessários, não há razão para eu ficar nervoso. A personalidade de Kevin passou por algumas mudanças à medida que suas memórias perdidas começaram a voltar para sua consciência uma a uma. Foi também por isso que, apesar de como se sentia, conseguiu manter a calma e não deixar suas emoções dominá-lo. Ele cortou o ar em um único movimento, e um painel se formou à sua frente. A Manto de Mirage. Uma habilidade que permite ao usuário ocultar todos os traços de sua presença e aura dos que estão ao seu redor. Limite de tempo: 10 minutos. Permeação. Habilidade que permite ao usuário evitar ou contornar obstáculos físicos passando diretamente através deles. As duas novas habilidades que ele havia adquirido recentemente na loja do sistema apareceram diante de seus olhos e ele as ativou.
Sua presença desapareceu completamente, e sua figura se tornou transparente. Além disso, ele extraiu de seu espaço dimensional um pequeno frasco contendo uma pequena adaga. Veneno dos Medivhs. Classificação: S. Descrição: um veneno de ação lenta que entra no sistema e corta todas as conexões de mana no corpo humano, eventualmente causando a morte. O veneno pode demorar algum tempo para fazer efeito, mas uma vez que o faz, nem mesmo um usuário ranqueado será poupado. É insolúvel em qualquer líquido e extremamente corrosivo. Adaga Nillion. Classificação: SS. Descrição: uma adaga arremessável com a habilidade única de cortar qualquer forma de energia, seja energia demoníaca, aura ou mana. É possível matar alguém de um rank superior se pego de surpresa. Resistência: 3 vezes. Kevin removeu a rolha do frasco e despejou o líquido sobre a adaga antes de guardar o frasco. A adaga na mão de Kevin era algo que ele havia adquirido utilizando suas memórias recém-adquiridas. Era seu trunfo e o item que lhe dava confiança para completar o que estava prestes a fazer. Estou pronto. Overdrive. Como resultado da ativação do Overdrive, os músculos de Kevin cresceram e suas veias ficaram mais proeminentes pelo corpo. Seu aumento de nível ocorreu muito rapidamente, e ele finalmente atingiu o nível. Ele não desperdiçou um único segundo após seu aumento de nível. Após dar um passo à frente, seu corpo reapareceu na frente da janela do prédio oposto e entrou pelo vidro sem incidentes. Quase como se fosse um fantasma. Permeação. Se isso não fosse suficiente, sua figura desapareceu completamente logo após entrar no prédio ao ativar sua outra habilidade Manto de Mirage. Depois de navegar através dos cômodos do prédio, Kevin se encontrou dentro de um apartamento apertado. Para quem olhasse de fora, não parecia que havia algo errado com o apartamento. Havia fotos penduradas nas paredes, a televisão estava ligada e brinquedos estavam espalhados pelo chão de madeira do lugar. Parecia uma casa comum. No entanto, Kevin sabia que era tudo falso. Depois de atravessar as paredes do apartamento, Kevin rapidamente se encontrou dentro de um cômodo de tamanho médio que estava completamente vazio e mal iluminado por uma pequena lanterna que pendia do teto do lugar. A atenção de Kevin foi atraída pela figura sentada no centro do cômodo. Cabelos negros com um brilho lustroso, traços faciais que envergonhariam qualquer um, e uma aura que o fazia parecer imortal. Com as costas expostas, Malik Al-Shayatin apareceu na visão de Kevin. Kevin ficou completamente imóvel, seus olhos colados na figura de Malik Al-Shayatin. Seus olhos se fecharam por um tempo anormalmente longo antes de se reabrirem. Seus olhos brilharam em um vermelho carmesim, e ele virou o pulso uma vez. Um som de assobio baixo reverberou pela sala enquanto o ar se rasgava. Tudo aconteceu tão rapidamente que Kevin mal conseguiu perceber. Durante o breve momento em que Kevin estava concentrado nas costas de Malik Al-Shayatin, uma fina película de mana apareceu nas costas de Malik no momento em que a adaga o alcançou. Ela cortou tudo. Tudo. A adaga perfurou diretamente as costas de Malik Al-Shayatin, e ele gritou de agonia enquanto sangue espirrava por toda parte. Uak! Confirmando que a adaga havia perfurado diretamente seu coração, Kevin finalmente revelou sua figura, seu rosto frio como gelo. A adaga já perfurou seu coração. Mesmo que você consiga sobreviver, eu envenenei a adaga. Ela irá drenar sua mana gradualmente até você esgotar e morrer. Acabou. Enquanto ele virava lentamente a cabeça para olhar para Kevin, o rosto de Malik Al-Shayatin estava extremamente pálido. Kevin se ajoelhou diante dele enquanto Hemlock abria e fechava os olhos intermitentemente, lutando para falar. Olhando profundamente em seus olhos, os olhos vermelhos carmesim de Kevin brilhavam intensamente. Seu maior erro é... A expressão no rosto de Kevin congelou no meio de sua frase, e o rosto de Malik Al-Shayatin começou a mudar. Não demorou muito para que Kevin visse um rosto familiar se materializar diante de seus próprios olhos, e quando isso aconteceu, seu rosto ficou visivelmente mais rígido. O que?